Durante a sessão da CPMI do INSS, que investiga desvios feitos em folha de pagamento dos aposentados, o deputado Rogério Correia trouxe a informação que alguns pastores e igrejas evangélicas estariam envolvidos no escândalo de corrupção, e também com fortes indícios de conexões com o escândalo do Banco Master. Em entrevista concedida à revista Fórum, Rogério Correia detalhou um pouco mais sobre as investigações. E agora nós descobrimos, foi um estudo que eu fiz muito meticuloso, com documentos oficiais que chegaram à CPMI, lavagem de dinheiro via algumas igrejas evangélicas e pastores evangélicos. Ou seja, esse dinheiro, ele passava por alguns pastores que foram, então, agraciados com esses recursos para se fazer a lavagem de dinheiro. Então ele passa por dentro da igreja e vai servir, evidentemente, a interesse escuso destas igrejas e desses pastores, e dali passa por ali também para ser lavado e voltar àqueles que fizeram o roubo do INSS. Uma lavagem que me parece muito grande e que vai ser descoberta, e esse é o receio deles, é a lavagem que se faz dentro da igreja da Lagoinha. Porque essa é uma igreja muito grande. Esse pastor Valadão tem mais de 500 templos no Brasil. Ele acumulou riquezas e faz parte da igreja dele o pastor Zetel, que é cunhado do Vorcaro e era pastor da igreja da Lagoinha. O próprio Vorcaro era da igreja da Lagoinha. O pai do Vorcaro, Henrique Vorcaro, é quem colocou o André Valadão como chefe dessa igreja. Então eles estão todos aqui de Belo Horizonte. Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, o Zetel, o pastor Zetel, a irmã do Vorcaro, esposa do Zetel, que eu esqueci o nome, também pastora aqui da igreja. Ela também faz parte desse processo. Apoia o Nicolas Ferreira, e o presidente da CPMI, o senador Viana, é membro desta igreja. E por isso ele não coloca em votação os requerimentos que eu pedi para fazer a quebra de sigilo da Clava Forte Bank, da igreja, do pastor Valadão e do próprio Zetel. Mas isso a Polícia Federal provavelmente irá fazê-lo. Nós vamos ver que foram muitos milhões que chegaram do Zetel para esta igreja e para esse banco. Ou seja, a lavagem do Banco Master passou também pela Igreja Lagoinha e outras igrejas. Quem também ratificou as denúncias foi a senadora Damares Alves. Em entrevista ao programa Sala de Imprensa do SBT News, Damares revelou que, de fato, existem igrejas e pastores envolvidos no esquema e que estão sendo investigados pela CPMI do INSS. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí, quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Brasília, me machuca muito. A notícia caiu como uma bomba no mundo evangélico, e o pastor Silas Malafaia logo gravou um vídeo e, em suas redes sociais, cobrou explicações da senadora, pedindo que ela divulgasse o nome dos pastores e das igrejas envolvidas no escândalo. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua, na roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda? A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse Satanás e os ímpios que nos odeiam para nos caluniar, vem alguém dita evangélica para uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes. A senhora não aprendeu com Jesus, não? O que Jesus falou em Mateus 5,37? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso é dúbio. Cadê os nomes? A senhora ajuda os líderes evangélicos e a igreja evangélica dando nomes. Nós não estamos aqui para tapar sol com peneira, nem para passar na cabeça de ninguém dessa lama vergonhosa. E a senhora vem com essa conversa fiada. Dê nomes, senadora. Dê nomes. A senhora não é digna. Se a senhora não mostrar com provas e os nomes, a senhora não é digna nem de ser evangélica. Que dirá o voto dos cristãos? Guarde a sua língua. E se a senhora não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie pro bem da igreja evangélica. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. A liderança evangélica está indignada com a sua postura covarde e vergonhosa. Estou esperando os nomes. Tenho dito. Após as acusações, Damares então resolveu divulgar o nome dos pastores e das igrejas envolvidas. Um dos envolvidos é o pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha. Após toda a repercussão, André Valadão gravou um vídeo em suas redes sociais para se defender, acusando Rogério Correia de uma perseguição implacável contra ele. No entanto, Correia se utilizou desse vídeo para imputar ainda mais acusações ao pastor e à igreja por ele chefiada. O pastor Valadão apareceu, até que enfim. Depois de tantas denúncias do envolvimento dele e da Igreja da Lagoinha dentro da CPMI do INSS, ele deu as caras. Pena que não foi para responder aquilo que está sendo perguntado, e sim para me atacar. Dizer que a denúncia não vale nada porque eu sou de esquerda, realmente não convence ninguém. Aliás, não sei se a igreja dele só pode ter pessoas de extrema-direita que contribuem, assim como fez o pastor Zetel, com 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro e 2 milhões para a campanha de Tarcísio de Freitas. Mas essa é outra história. O que nós precisamos é averiguar realmente o conteúdo das denúncias. E é aí que eu quero entrar. Primeiro, Banco Master, proprietário Daniel Vorcaro, membro da Igreja da Lagoinha. Daniel Vorcaro foi preso e no mesmo dia o pastor Valadão mandou fechar o banco Clava Forte ligado à Igreja da Lagoinha. Isso por si só nos leva à investigação, porque uma das denúncias é exatamente a lavagem de dinheiro do Banco Master
através da Igreja da Lagoinha e do pastor Zé Tel, que eu também explico quem é, pastor da Igreja da Lagoinha, cunhado de Vorcaro e que também, na Clava Forte, fazia depósitos financeiros. Por isso nós precisamos da quebra do sigilo, tanto da Clava Forte Bank, da Igreja da Lagoinha, quanto do pastor Valadão, quanto do pastor Zé Tel. Não para por aí. Vocês ouviram falar nos Golden Boys, são os meninos que ganharam muito dinheiro com entidades fajutas que roubavam os aposentados. Um deles era Felipe Macedo. E este Felipe Macedo, junto com uma entidade por ele formatada para roubar os aposentados, fez investimentos para o Réveillon da Igreja da Lagoinha em São Paulo. Bancou este Réveillon lá no Allianz Parque. Várias outras contribuições estranhas foram feitas a determinados pastores e outras igrejas. Uma delas foi para André Fernandes, também da Igreja da Lagoinha. Todos esses documentos oficiais chegaram até a CPMI. É com base nisso que nós estamos fazendo rigorosamente as investigações. Não adianta me chamar de senhorzinho, dizer que eu sou de esquerda, do PT, tudo isso é verdade. Isso não coloca em xeque as denúncias que chegam por documentos oficiais. E por isso, inclusive a senadora Damares, que é evangélica, solicitou que essa investigação também fosse feita. Portanto, não há perseguição a ninguém. Todo tipo de lavagem de dinheiro está sendo analisada na CPMI. Lavagem de dinheiro para alfaiates, lavagem de dinheiro para escritório de advocacia, para fintechs, para bancos. E lavagem de dinheiro também em algumas igrejas evangélicas. Por serem igrejas, não estão imunes à investigação. Aliás, a lei vale para todos. Nesta segunda-feira, integrantes da CPMI do INSS pediram ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a devolução de dados bancários, fiscais e telemáticos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As informações foram retiradas da comissão por decisão contestada do ministro Dias Toffoli em 12 de dezembro. O pedido feito ao ministro André Mendonça se deu pelo fato de ele ser o responsável, no STF, pela investigação sobre as fraudes no INSS. Toffoli cuida do inquérito relacionado a indícios de fraudes no Banco Master. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, além da manchete, e ficar por dentro das notícias de uma forma diferente.